Glória a Deus. A todos os internautas, a todos os ouvintes, a todos aqueles que estão sendo alcançados e serão alcançados por essa transmissão, nós queremos te desejar e impetrar sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus. Estaremos dando início a mais este culto de louvor e também de adoração ao santo nome de Jesus. Um culto denominado como culto de ensino. E você, quem sabe, que está na sua casa, quem sabe no seu carro, quem sabe no seu local de trabalho. O nosso desejo é que você possa ser alcançado por estes louvores, pela palavra que será ministrada impetrada sobre a tua vida, sobre a vida dos teus familiares, e que esta semana seja uma semana de bênçãos sobre o teu lar. Para darmos início a mais este culto, eu quero convidar você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada em suas mãos, quem sabe no seu smartphone, abra no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, vamos ler alguns versículos aqui, a partir do versículo de número 7, livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 7 a seguir, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em continuidade, o versículo de número 11 ao versículo de número 13 vai dizer: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de Deus, e ele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Através do Espírito Santo de Deus, a palavra será ministrada e com certeza falará ao meu e ao seu coração. Você que pode, curve curve a sua cabeça neste momento, nós estaremos orando, nos achegando até o trono dos céus, para que possamos nos elevar a um lugar mais perto da glória de Deus. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e é deste lugar onde o Senhor impetra a bênção sobre a tua vida. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te adorar, ó Pai, te magnificar por este momento, Pai, ao qual estamos reunidos na tua casa, Senhor, sabendo que estamos passando por um momento turbulento, um momento dificultoso, Pai, onde a tua igreja, o corpo, Senhor, não pode se reunir para te adorar, Pai, mas nos nossos lares, ó Pai, nós estamos nos elevando neste momento em oração, a fim de te adorar, a fim de te magnificar, a fim de te bendizer, Pai. Deus, que onde quer que este vídeo, Pai, esta live, Senhor, possa alcançar, que este lar, ó Pai, que este lugar geográfico possa ser transformado, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Diácono Juscelito estará louvando ao Senhor neste momento com os hinos congregacionais, e você louve aí juntamente com ele. Aleluia. Também quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor para bendizer o seu nome. Neste momento vamos cantar o hino da nossa harpa cristã, de número 299. Há um canto novo. Aleluia.
Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem a paz no coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sobre as asas de amor, e riqueza flui em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para seu lar o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Aleluia. Na continuação, iremos cantar também 509. Aleluia. Glória a Deus. Número 509. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus ao mundo, que a morte jamais alcançará, se prostrar nos seus pés adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá.
sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá. Nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrar aos seus pés adorarmos, ó que gloriosa vista será. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém. Glória a Deus. Aí onde você está, seja na sua casa, seja em outro lugar, será que você pode levantar uma de suas mãos e adorar a este Deus, adorar a este Jesus que muito em breve irá vir buscar a sua igreja, irá vir buscar a sua noiva? Por este fato, você já tem motivo de levantar uma de suas mãos e agradecer a este Deus, e louvar a este Deus, e magnificar a este Deus, porque o Deus ao qual nós servimos é o Todo-Poderoso Deus. Você que tem um pedido de oração a fazer, seja quem sabe por uma porta aberta, quem sabe o pedido para que Deus venha curar algum parente seu, quem sabe a sua própria vida, você está passando por um momento dificultoso com alguma enfermidade, seja qual for o motivo que você tem, quem sabe, perdido o seu sono à noite. Mande ali nos nossos comentários, ali no Facebook, o seu pedido de oração, e nós, no término deste culto, estaremos orando pela sua vida, impetrando uma palavra de Deus, para que o Senhor venha curar a sua vida, venha libertar aqueles que precisam de uma libertação, venha renovar aqueles que precisam de um renovo, e o Senhor tem poder, e não só tem poder, Ele quer entregar essa bênção para você ou para aquela pessoa que tanto deseja. Neste momento nós estaremos ouvindo a irmã Cris, que estará louvando ao Senhor com 2 hinos. A irmã Cristine tem toda a liberdade de adorar ao Senhor, e você aí no seu lar, adore juntamente com ela. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Aleluia. Atravessar, chama este homem, confessa, ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Possa ser alcançado nessa noite aonde tu estás aí. Quem sabe no teu quarto, quem sabe na tua sala, tu possa ser alcançado pela mão poderosa do Senhor. Que essa mão te alcance com poder hoje. Ele te alcança hoje, aleluia. Seja renovado nessa noite, deixa as lágrimas sair, aleluia. Tem uma palavra para você, não desanime, se levante, logo vai passar. Tudo que você pediu a Deus já está vindo, aleluia. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. O Senhor tem uma palavra para você. Escute. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, sabe o teu nome, o teu endereço e como tu estás agora. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo, aleluia. Ele está enviando consolo, ele vai assobiar pra tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma, calma. O Senhor diz para ti, aleluia, vai passar. Eu sei que essa luta, esse tempo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer, você precisa, vai chegar a solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere,
Você tem um Deus. Seja alcançado. Seja alcançado nessa noite com a tua cura. Aleluia. De ânimo, força da parte do Senhor. Ânimo, Espírito Santo te visita. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui, Ele sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo, o Espírito Santo, para a tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e se alegre e tenha calma. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai passar, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Não se desespere, você tem um Deus. Vai passar, vai passar, vai chegar, vai chegar. Amém. Glória a Deus. Você acredita que tudo vai passar? Você acredita que essa tormenta vai passar? Que este vento contrário vai passar? Que este tempo dificultoso vai passar? Coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em prática. Até porque a fé, ela é a moeda que compra tudo. Quem sabe pelas suas próprias forças você pensa que não vai conseguir. Quem sabe pelas suas próprias forças você acredita que não irá conquistar. Confie, a fé, ela é a moeda que compra tudo. Neste momento nós estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Continue assistindo aí no celular, aí na sua casa. O Senhor ainda tem muito para falar com você. O evangelista Eduardo Bevilacqua estará ministrando aos nossos corações uma palavra vindo do céu. Fique conosco que Deus continuará a falar com você. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos, a todos quantos nesse momento estão nos dando alegria de compartilhar conosco estes momentos, neste culto, neste dia que o Senhor preparou para nós, nesse momento, você que está sendo alcançado, que a presença do Espírito Santo do Senhor, que está nesse lugar, aqui conosco, também esteja onde você estiver, te alcançando, te abençoando. Louvado seja Deus. Eu quero dividir com os irmãos uma palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo de número 8. Vamos ler alguns versículos da palavra do nosso Deus.
E o Senhor vai continuar nos abençoando. O Senhor vai continuar falando conosco através dos louvores que ouvimos. O Senhor tem uma palavra para nós nesse momento. Marcos registra no capítulo 8, versículo 1, a seguir, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Ele pergunta. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Amém. Até aqui. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra onde Mateus, ele registra esta ocasião, este momento especial aqui para esse homem, que a Bíblia não conta, não relata o seu nome, mas de que era um leproso. Aqui, segundo o que Mateus registra para nós, diz que Jesus estava no monte, onde nós conhecemos esta passagem, onde no capítulo 5, ali começa o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Ali Jesus, nesses 3 capítulos, 5, capítulo 6 e capítulo 7, Jesus ele traz ali, Jesus está começando o seu ministério. O ministério de Jesus foi um ministério de um curto espaço de tempo, 3 anos e meio, e nesses 3 anos e meio de ministério, diz que Jesus ele começou, teve o ano, o ano aonde Jesus começou a ficar conhecido nos lugares aonde passava, com as pessoas com quem conversavam, com as pessoas com quem Jesus se relacionava, aqueles que com enfermidade chegavam até Jesus e saíam curados. Mas Jesus estava sendo conhecido, mas chegou também o tempo onde Jesus começou a conhecer os seus opositores, pessoas contrariadas, líderes contrariados, incomodados com o ministério de Jesus. Mas teve também a semana final. A história de Jesus foi um breve espaço de tempo. Jesus, ele morreu jovem, o Senhor Jesus, 33 anos, pouco tempo ele viveu nesta terra com os homens. Mas nesse tempo que ele viveu, aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele realizou, o exemplo que deu, foi, por mais que pouco, por mais que seja pouco tempo, foi o suficiente para marcar a história. Ele marca a história do antes e o depois de Cristo. Ele marca a história da humanidade, aquilo que ele deixou, o legado que ele deixou com os seus discípulos, que deram continuidade à obra que ele deu início, ao reino que ele vem introduzindo aos homens. Ele muda a história do antes e depois de Cristo, aquilo que ele fez, as grandes obras que ele realizou. Ele marcou a sua época, ele impactou pessoas, transformou vidas. E o que eu acho glorioso, meu irmão, é que ele continua a fazer estas obras. Ele continua marcando história. Ele continua marcando vidas que se entregam a ele, do antes de se entregar a Cristo e depois que se entregou a Cristo. Ele continua marcando as nossas vidas, assim como marcou a minha vida, assim como certamente marcou a tua vida, está marcando a tua vida.
Porque aquele que se entrega, aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, a sua vida não é mais a mesma. A sua vida passa a ter agora um novo propósito de existência. Antes uma vida fracassada, agora é uma vida de vitória. Antes uma vida talvez sem expectativa como a minha vida, mas agora com os dias gloriosos aguardando. Mas você pode dizer assim, mas irmão, nesse período, nesse período. Porque por mais que sejam as adversidades que venhamos a enfrentar, o Senhor nos prometeu, Ele cumpre, Ele diz que Ele não nos deixaria só. E do que mais que eu e você precisamos nesta terra, senão a presença do Espírito Santo tão gloriosa, porque o Senhor Ele se apresenta nos momentos mais difíceis, o Senhor não nos desampara. Pode faltar um ombro, pode faltar de repente uma palavra de alguém que você espera, mas eu quero te dizer nesta noite que o Espírito Santo está sempre junto a você, e Ele tem uma palavra, Ele tem um conselho, Ele tem um afago para te alcançar dentro da necessidade que você precisa. O Senhor não nos deixa só, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco, e a sua palavra é fiel, e o Senhor Ele não é homem para mentir, Ele também não é filho do homem para que venha se esquecer, mas aquilo que Ele tem, aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver na biografia, nos evangelhos, esta história do seu ministério, de quando ele deu início. E aqui Jesus, no Sermão do Monte, Jesus estava no início do seu ministério. Mateus ele registra os discursos de Jesus. Mateus também registra os milagres, em sessões. Ele organiza o evangelho aqui que leva o seu nome. Mas dentro desse texto aqui, e o seu contexto, diz que Jesus estava descendo do monte. E dentro deste sermão que ele vai trazer aos seus discípulos, mas diz que a multidão, ela se reúne em volta e começa a ouvir o seu sermão. E na verdade aquilo que Jesus está falando, ele está trazendo uma revelação do estilo de vida agora, que agora ele estava implantando, um estilo de vida diferenciado. O seu modelo era diferente, e nós vamos ver isso nos capítulos 5, 6 e 7. Porque o reino de Deus, esse reino que Jesus vem introduzir, não é um reino terreno, físico, de aspecto político, mas é um reino espiritual. E ele vem trazer mudança do curso das nossas vidas, do padrão que agora, pelo menos nesse momento destas pessoas, aquilo que elas haviam recebido, agora Jesus estava trazendo ao conhecimento deles. E à medida que Jesus ia falando, à medida que Jesus ia ensinando, as pessoas ficavam admiradas, que quando no final do capítulo 7, Mateus registra que diz que a multidão se admirou da sua doutrina. Ficaram ouvindo, e à medida que eles ouviam as suas palavras, não eram palavras comuns, palavras naturais, de conhecimento humano, palavras persuasivas. E olha que nós ouvimos, e é bom ouvir pessoas que têm um conhecimento, pessoas que sabem falar, pessoas que têm uma capacidade de no seu discurso nos comover, nos emocionar. Mas não era esse tipo de discurso que Jesus estava falando. À medida que ele ia falando aquelas palavras, iam adentrando aos corações das pessoas que ali estavam, aquelas verdades, aqueles princípios divinos que Jesus estava trazendo, era algo diferente daquilo que eles já tinham ouvido.
E aí, Mateus ele diz que a multidão se admirava da doutrina porque os ensinava com autoridade. Louvado seja Deus. Ele ensinava com autoridade. Mas por que esta autoridade, ele menciona esta autoridade? O que estava por trás destas palavras? O que tinha de diferencial nestas palavras? Por que não eram comum? Porque dentro do discurso, do sermão do monte que nós conhecemos, ali Jesus estava ensinando. As palavras de Jesus, elas nos ensinam, elas nos dão um norte. As palavras de Jesus, elas instruem. As palavras de Jesus, ela traz liberdade, elas libertam. E as pessoas que ouviam estavam experimentando. As palavras de Jesus, elas corrigiam. As palavras de Jesus traziam consolação, porque elas eram verdades espirituais. Não era na esfera terrena, física, natural das coisas. Era a palavra que vinha do céu. Era a palavra que tinha autoridade. Eram princípios. E os princípios, eles são imutáveis. Eles não podem mudar. As leis humanas podem mudar. Os líderes podem mudar. As ideologias podem ser influenciadas, mas o princípio de vida, o princípio espiritual, o princípio de Deus é imutável. Ele permanece sendo, a sua palavra permanece sendo a mesma. Louvado seja Deus. Por isso que tinha autoridade, porque Jesus trazia esta revelação. Não eram palavras persuasivas de sabedoria humana, de conhecimento humano, mas eram verdades espirituais. E à medida que os seus ouvintes iam ouvindo, eles sentiam o efeito desta palavra. Eles eram tocados por esta palavra, porque a palavra de Deus, ela penetra exatamente onde precisa. Eu disse que as palavras de Jesus libertam. E você sabia que existem pessoas que estão aprisionadas por uma palavra que ouviram, por uma ofensa? Alguém disse algo, e talvez você esteja aí, e talvez essa pessoa seja você, e você sente o efeito desta palavra que afeta, que te entristece. E esta palavra, volta e meia, está nos teus pensamentos, e você se lembra, e é uma palavra de derrota. Mas a palavra de Jesus é uma palavra que liberta. E se esta palavra está sobre você, esta não é a palavra que vem do Senhor, mas a palavra que vem do Senhor é uma palavra de liberdade espiritual para você. É uma palavra que vem dizendo que o Senhor é contigo. Nós ouvimos nessa noite que se você passar por adversidades, o Senhor estará contigo. Não é uma palavra que você ouviu de alguém que vai nortear a tua vida, mas seja conduzido pela palavra que vem dos lábios do Senhor Jesus. Mas como que eu posso saber? Ele fala através da sua palavra, Ele fala nos seus ouvidos aí, no seu coração. Ela toca na tua vida nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aquelas palavras, quando eles ouviram, eles ficavam admirados. E diz que Jesus termina o seu discurso, e ele vai descendo o monte, e diz que veio ao seu encontro um leproso. E é o texto que nós lemos. Esse homem,
que estava passando por este problema, por esta enfermidade, por esta situação. Esse problema que fez este homem estar isolado, porque assim era. Na época, segundo a lei, aquele que fosse diagnosticado com esta doença, ele era considerado imundo ou impuro e precisava estar retirado, precisava ser afastado do convívio familiar, social, profissional, e ele precisava deixar. Podia ser filho, pai, mãe, quem é que fosse, segundo a época, a tradição da época, segundo a lei, ele precisava se separado. E eu penso, irmãos, que o ser humano, ele não foi feito para estar isolado, na solidão, sozinho. O ser humano é um ser sociável, para estar em família, para estar em uma comunidade, para estar com amigos. Por isso que o Senhor Jesus nos disse que Ele não nos deixaria só, porque Ele sabe da necessidade nossa, de estarmos juntos. Mas esse homem era afetado por este problema, por esta enfermidade. Então imagina você a situação deste leproso, deste homem. Não sabemos a sua idade, há quanto tempo ele estava enfrentando esta dificuldade na sua vida, mas ele estava afetado na sua vida emocional, no seu relacionamento familiar, nos seus sentidos psicológicos. Mas diz que ele certamente ouviu, e quando ele vê, ele logo identifica uma oportunidade. Então diz que ele vai, coisa que ele não poderia fazer, era se dirigir às pessoas. Ele tinha que dizer que ele era leproso, ele tinha que gritar para que as pessoas identificassem que ali estava uma pessoa que tinha esta enfermidade, e as pessoas logo que ouvissem, elas não tocavam, porque segundo a lei, aquele que tocasse, ele também teria que fazer uma série de segundo a lei, ali teria que se banhar, teria que ficar 7 dias recluso. Então as pessoas procuravam se afastar, mas aquele homem vê uma oportunidade, e a oportunidade, muitas vezes, algumas delas, temos uma segunda oportunidade, uma segunda chance, mas em alguns casos, como o cego de Jericó, o Bartimeu, se ele não aproveitasse aquela oportunidade, ele nunca mais encontraria Jesus passando tão perto. Então, se ele não aproveitasse aquela oportunidade, ele certamente continuaria naquela situação, com aquele problema cego. Então a oportunidade, esse homem, esse leproso, quando ele vê Jesus, ele vê uma oportunidade, e ele aproveita essa oportunidade, ele vai até Jesus. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que a maneira com que ele vai até Jesus, e a atitude que ele tem, porque o segredo está dentro desta condição para a nossa vitória. A maneira que nós nos envolvemos, a maneira com que nós nos entregamos ao Senhor, a maneira com que nós recebemos as instruções desse estilo de vida, desse padrão que Jesus vem trazer para nós, a maneira com que nós olhamos para tudo isso, e a atitude que eu tenho relacionada. A atitude, esse homem diz que ele teve uma atitude, ele chegou adorando, e ele veio adorando, e ele foi adorando. Mateus registra
Desta forma, Marcos também registra, Lucas também registra esta história deste homem leproso. Marcos diz que ele rogando-lhe, mas eu acho interessante a expressão que Mateus utiliza, dizendo que ele adorou, porque dentro da adoração, eu entendo que pelo menos existam dois aspectos que nós podemos identificar, dois aspectos que envolvem a adoração, ou dois aspectos que devem ser a motivação que veio me levar a adorar a Deus. Dois aspectos, que é a gratidão e o reconhecimento. Eu tenho que ser grato ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele vai fazer, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. E o reconhecimento de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho que ter consciência e eu tenho que reconhecer a minha dependência do Senhor. Mas por que você diz essas duas? É porque quando eu falo que nós devemos ter gratidão, é porque a motivação que nos leva a servir, a motivação que me leva a adorar, a motivação que me leva a estar aí na tua casa cultuando a Deus, tirando um momento para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra, a motivação que te leva a você a renunciar a algumas coisas, tudo isso, esta adoração que eu presto ao Senhor, ela tem que ser por gratidão, e não como moeda de troca, porque algumas pessoas pensam que de repente uma oferta, de repente uma penitência, de repente algum tipo de comportamento vá atrair a bênção de Deus. Mas o Senhor, Ele contempla a maneira e a atitude, e não é segundo os meus moldes, conforme eu penso, eu acho que deve ser desta forma, não, mas tudo isso tem que ser dentro da palavra, por aquilo que eu recebo do Senhor, por aquilo que o Espírito Santo ministra no meu coração. A motivação que me leva a adorar o Senhor é por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele vai fazer, e o reconhecimento que eu tenho que ter, este reconhecimento tem que ser por aquilo que o Senhor é. O Senhor não está simplesmente aí para atender as minhas necessidades, e no momento que eu espero o que eu quero, o que eu preciso, eu vou até ao meu quarto e eu dobro os meus joelhos, ou venho na igreja, ou eu peço uma oração e digo assim, eu preciso disso, Deus. Não, eu tenho que reconhecer que Ele é Senhor. Mas é Senhor do quê? Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, logo eu sou servo, e eu estou aqui para servi-lo. Louvado seja Deus. E não existe nada melhor do que servir ao Senhor, estar debaixo do seu senhorio. Glória ao Senhor. Bom é servir ao Senhor. E diz que esse homem então, ele chega adorando, e ele diz, e ele coloca no campo das possibilidades. Ele não vem exigindo, mas ele vem se humilhando. Ele vem como servo, porque o servo ele vem desta forma. Se quiseres, veja só, se quiseres, olha a situação desse homem. Mas ele diz, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus contempla, e diz que Jesus, ele estende a mão.
Quanto tempo será que esse homem não via uma mão estendida? Quanto tempo será que esse homem não recebia esse gesto de alguém? Louvado seja Deus, mas Jesus estende a mão, porque esta é uma disposição que eu vejo no nosso Deus, uma mão estendida no meu e no teu favor. As mãos de Jesus, elas continuam estendidas para aquele que se apresenta com humildade, com adoração, com dependência, e a mão do Senhor, ela nos alcança. Eu quero dizer nesta noite que a mão do Senhor, ela está te alcançando aonde você está nesse momento. Louvado seja Deus. Seja alcançado pela mão do Senhor, dentro da necessidade que você precisa, que você sinta a mão do Senhor indo ao teu encontro, nesse problema, nessa necessidade, nesta dificuldade, que a mão do Senhor, ela te alcance e te abençoe. Louvado seja Deus. Como abençoa esse homem? E Jesus, quando ele estende a mão, toca, Jesus ele vai dizer, ele vai afirmar, louvado seja Deus. A resposta de Jesus é uma afirmação, mas veja que a resposta de Jesus poderia ser uma negação, uma negativa. Não, porque o leproso ele diz, Senhor, se quiseres. E Jesus ele poderia dizer, não. E aí? E aqui dentro desta situação, perdão, irmãos, o microfone não aguentou até o final. Louvado seja Deus. Esse homem recebe a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus poderia ser uma negativa, e aqui que está um grande problema, que muitas pessoas encontram dificuldades, quando a vontade do Senhor não é de acordo com aquilo que eu esperava. A dificuldade de muitas pessoas é que quando a vontade de Deus não é de acordo com aquilo que eu pensava, é motivação para me voltar atrás. Significa logo que eu estou servindo a Deus, não é com gratidão e nem com reconhecimento, mas eu estou servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas eu tenho que servir a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é nas nossas vidas. Porque poderia ser um não, a resposta de Jesus para ele poderia ser um não. E eu me lembro, irmãos, que no começo da minha fé, eu conheci uma pessoa, era um chefe que eu tinha no trabalho, e eu soube que ele era evangélico e que não estava servindo mais a Deus, ele se afastou. E no começo da minha fé eu não entendia isso. Como que pode uma pessoa que conheceu Jesus, que se entregou a Jesus, que experimentou da sua presença, agora dar as costas para o Senhor, se afastar, voltar atrás, voltar às velhas práticas, a velha vida? Eu não entendia, não compreendia aquilo. E eu fui até esse homem e eu perguntei para ele: escuta, você era evangélico? Ele me respondeu que era. Mas e agora? Não, agora não sirvo mais a Deus. E a minha curiosidade: mas por quê? Bom, é porque eu servi a Deus, e aí, uma certa ocasião, eu estava viajando com a minha família, e eu tive um acidente, e perdi meu carro, o carro deu perca total, e eu não acredito que Deus possa permitir uma situação dessa. Eu acho que esse negócio aí
estar na presença de Deus e algumas situações derem errada, eu não acredito que é desta forma. As situações motivou ele a se afastar. E quando eu olho, irmãos, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando eu olho para a sua obra, para o tempo que ele viveu entre os homens, ele estava e ele veio a esse mundo debaixo de um propósito, dentro de uma direção, dentro do tempo que Deus designou. E ele estava nessa terra dentro de um propósito. Mas veja que ele estava dentro de uma vontade do Senhor. Ele estava dentro de uma vontade. E diz a teologia, segundo Paulo, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Segundo Paulo, a vontade de Deus, ela traz para nós esse efeito. E nós contemplamos e nós reconhecemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo em Jesus a sua trajetória, mas eu vejo o final da sua história entre os homens, e a vontade de Deus para o seu filho Jesus era uma cruz, era ser humilhado numa cruz, era morrer numa cruz. Aonde que estava a vontade de Deus nisso tudo? Como que eu posso identificar a vontade de Deus para Jesus com o final trágico desta maneira? É que eu tenho que entender as coisas não conforme a razão humana e o entendimento humano, mas eu tenho que compreender as coisas dentro daquilo que Deus tem projetado, porque tem uma vontade. Porque quando nós olhamos para o final da trajetória de Jesus, nós ficamos frustrados, mas quando nós sentimos o efeito, e quando nós reconhecemos o efeito da vontade de Deus, e é o efeito que nós vamos identificar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Porque se Jesus não fosse entregue àquela cruz do Calvário, eu e você talvez não estaríamos aqui, você não estaria ouvindo esta palavra, você não estaria com a sua esperança em Deus, não sei aonde você estaria, mas a vontade de Deus ela se manifestou na vida de Jesus, e o efeito foi que Ele nos alcançou e alcançou você. Louvado seja Deus. Então compreenda a vontade de Deus, quer seja nesse momento da tua vida, um momento de repente que você está olhando, não está muito boas as coisas, mas tudo isso vai produzir na tua vida um efeito, aonde você vai contemplar que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Louvado seja Deus. E a resposta para esse homem, e eu estou encaminhando para o final, e eu quero fazer uma oração com você, por você, pelas necessidades que foram ali apresentadas, que Jesus entrou na história desse homem, e a história desse leproso, agora era um ex-leproso, um ex-enfermo, talvez depressivo, isolado, solitário. Agora Jesus estava inserindo ele de volta ao seio da família. Agora Jesus estava restaurando a sua vida, agora Jesus estava entrando na sua história, e agora na vida desse homem tem um antes de Jesus e um depois de Jesus. Louvado seja Deus, porque a vontade do Senhor se manifestou na vida dele, e a vontade do Senhor, existe uma vontade de Deus para a tua vida, para você que está me ouvindo, existe uma vontade, existe um querer, existem os nossos planos, existem os nossos projetos, os nossos sonhos, existe, e se nós sonhamos é porque estamos vivos, e é bom sonhar. Deus nos permite sonhar, mas não deixe de fora a vontade de Deus, porque dentro dos teus sonhos tem que caber esta vontade, ou esta vontade tem que direcionar a tua vida, os teus planos, porque os nossos planos, as nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes nos levam a chorar, a estar num estado de fracasso, mas a vontade de Deus para nossas vidas nos dá motivo de nos alegrar na sua presença. Glória ao Senhor, amém por esta palavra, meu irmão.
eu quero fazer uma oração com você. Eu quero dirigir uma palavra de oração. E tem algumas necessidades. E nós vamos juntos, vamos estar orando. Veja só, temos alguns pedidos. A Ivete Amorim, por ela e por sua família. O Wellington Silveira, também pede oração. Diamira Rosa, Fernanda, para que o Senhor restaure a saúde. Genalva, por ela e por sua família. Marilu, por ela e por sua família, e as irmãs do ciclo de oração, pelos pastores e sua família, pelos nossos governantes, e por todos aqueles que estão passando por dificuldades. Preocupação da irmã Marilu, né? A irmã Tânia Faustino, a Josiane, a Constância, por livramento, a Júlia, a Dalva, por emprego, para que sua filha, né, Daiane, para que Deus venha abrir uma porta de emprego. Leude Pereira, por sua família. Marcos Assis. Essas são as necessidades que foram apresentadas, e certamente nesse momento o Senhor há de nos ouvir, e a sua mão há de se manifestar. Eu convido você a fechar os teus olhos e levar o teu pensamento ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, é diante da tua presença, Senhor, gloriosa, é diante de ti, Senhor, que nós nos dirigimos pela fé. Pela fé nós adentramos diante do teu trono, Senhor, nos prostrando, adorando, reconhecendo que o Senhor é na minha vida, na vida deste teu filho que nesse momento está orando também, reconhecendo que o Senhor é, que o Senhor pode, que o Senhor faz, contemplando a tua mão estendida em nosso favor, sobre estas vidas que expressaram a necessidade, colocando, Senhor, as situações diversas, colocando na tua presença, pedindo a tua misericórdia, o teu favor. Estende sobre estas vidas, sobre os ouvintes, desses que foram pessoas que compartilharam os momentos para ouvir a tua palavra, que a tua presença ela se manifeste na necessidade, na causa, Senhor, no corpo físico, repreendendo as enfermidades, desfazendo todo o mal, dissipando toda a obra do adversário, e que o teu milagre se manifeste, que a tua mão se manifeste em favor, em livramento, sobre as famílias, as necessidades, Senhor, de emprego, necessidade financeira, necessidade espiritual, necessidade emocional, Senhor. Sejam estas pessoas tocadas, sejam estas pessoas curadas no nome de Jesus, no poder que é no teu nome, Senhor. Nós decretamos a bênção, a vitória, o fracasso do adversário, da intenção do inimigo, desta palavra que veio ao encontro desta pessoa e tem afetado todo efeito desta palavra. Nós estamos repreendendo neste momento, e que a tua bênção ela se manifeste na vida dos teus filhos. É a oração que fizemos, te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela tua vida, e o Senhor continue direcionando a sua vontade sobre você e a tua casa. Glória a Deus. Presbítero irmão Abel. Glória a Deus. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, chamado Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, esta palavra, ela é fiel e digna de toda a aceitação.
O evangelista Eduardo foi tremendamente usado nas mãos de Deus e trouxe uma palavra do céu aos nossos corações. Meus irmãos, rapidamente, nós temos alguns avisos aqui para externar. Quinta-feira próxima, estará disponível no Facebook da igreja AD Guaratuba a lição de número 4 da revista da Escola Bíblica Dominical dos Adultos. Essa lição de número 4 estará tratando da seguinte temática: a iluminação espiritual do crente. Lembrando que nesse trimestre nós estamos tratando do seguinte tema: a igreja eleita. E nesta quinta estará disponível a 4ª lição, a iluminação espiritual do crente. Outro aviso: domingo às 19 horas nós teremos aqui a transmissão de um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero fazer um pedido a você, para que você convide os seus familiares, para que você convide o seu colega de trabalho, para que você compartilhe nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas palavras e por esses louvores que aqui são ministrados. Amém? Você que pode, aí no celular ou onde quer que você esteja, estenda a sua mão em um ato de fé, como alguém que está recebendo algo de outro. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e você possa dizer aí do seu lar: amém. Seja tremendamente abençoado e que essa semana seja uma semana melhor do que foi a semana passada.